O tema da mensagem hoje é esse aqui. Dá para você ler comigo? Etapas para me tornar um vaso de barro nas mãos do Senhor. E eu quero chamar a atenção para você, para essa palavrinha aqui, barro. Por que Deus não te fez um vaso de ferro? Por que Deus não te fez um vaso de alumínio? Por que Deus não disse um vaso de cobre? Não disse assim. Ele disse, em 2 Coríntios 4:7, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e é em cima desse texto que nós vamos meditar um pouco. Eu quero trazer para você uma reflexão sobre o barro. Nós precisamos entender o que é que o Senhor Jesus disse sobre o barro, porque você olha para o barro, o que é que você pensa? Barro, um negócio frágil, não sei o quê, baraná, baraná, baraná. Mas o X da questão não está no vaso frágil, é o antes do vaso chegar a ser vaso. Então, 2 Coríntios 4:7 vai dizer assim para nós. Você abriu a sua Bíblia? Você já encontrou aí o texto? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que é que você tem dentro do vaso de barro? O contexto aí vai dizer para a gente, o que é que eu tenho dentro desse vaso de barro? Para que a glória seja de Deus e não sua. O que é que você tem dentro de você? Você é o vaso de barro. Paulo está dizendo, eu sou o vaso de barro, eu sou esse vaso de barro. E eu tenho dentro de mim o quê? A mensagem especial, maravilhosa, grandiosa, do amor de Deus para os homens. Isso está dentro de um vaso de barro. E a Bíblia dizia, é um tesouro. Normalmente, onde é que o cara guarda o tesouro? Em um lugar especial. Você vai pegar um tesouro seu e botar num lugar de papel? Não, você pega uma caixa e reveste e bota um monte de coisa bem protegida. E a Bíblia diz que o tesouro que nós temos está em vaso de barro, que sou eu e você, para podermos não acharmos que somos alguma coisa. Você está entendendo a ideia? É um tesouro que está dentro de você e você é um vaso de barro. Para que serve um vaso de barro? Não serve para umas determinadas coisas. Na perspectiva humana, ela vai servir para outras, mas o homem normalmente não quer saber do barro. Os homens trabalharam o barro e depois saíram do barro e foram para onde? Para as coisas lindas, especiais, caríssimas, muito finórias, muito trabalhadas, e Deus continuou em cima do barro. Você lembra que quando Deus quis criar você, o que foi que ele identificou com ele? O barro. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem do pó da terra, do barro. Quando Deus resolveu criar a obra-prima dele, ele foi para o barro. Ele puxou do barro. Por que ele não tirou do ouro? Por que ele não tirou o ouro de Ofir, que era um ouro especial? Porque ele não, ele foi no barro e disse, do barro eu vou fazer o homem. E aí aquilo que era mais sublime para Deus, ele colocou dentro do barro. Ele deu vida ao barro. E nós precisamos entender as etapas para que você possa tornar-se um vaso de barro nas mãos do Senhor. Amém? Quantos aqui se acham um vaso nas mãos do Senhor? Levante suas mãos. A grande maioria não se acha. Muito bem. Isso é uma tristeza. Aqueles que não são vasos na mão do Senhor, isso quer dizer que você não é usado por Ele. Isso é terrível. Porque cada um de nós vamos prestar contas ao Senhor do nosso trabalho. Ah, eu não sou vaso de barro. Então trate de ser. Eu sou um vaso de barro, mas estou sem utilidade. Então corra para dizer para o Senhor, me use como um instrumento nas tuas mãos. Porque se você não for útil, você não pode ficar no reino. Você tem que agir. Você tem que trabalhar. Eu já fiz a pergunta aqui inúmeras vezes. Mas rapaz, nem mais 8? Não. Chega lá de manhã, um cabo está de perna para cima. E aí, chefinho? Filhinho disse que eu posso ficar aqui na rede balançando. Você quer? E você? Que tal um cabo sem nada? Interessante, ninguém quer nada, né? Ninguém quer ninguém que não seja útil. Por que você acha que Deus quer um inútil dentro do reino dele? Não quer, mas Deus não quer mesmo. Ah, eu vou para a igreja aos domingos, sento na minha cadeirinha, ligo o meu ar-condicionado, fico lá, assisto um culto legal, vou embora e tchau. Isso não é ser vaso. Você tem que fazer algo. E eu quero dizer para você que muitas pessoas acham que eu vou fazer algo dentro da igreja também. Mas você tem que ter um compromisso diário de anunciar o reino. É o tesouro que você tem dentro de você. É algo maravilhoso.
Você às vezes fica achando que você é um vaso de barro que não tem muita utilidade, mas Deus está dizendo que dentro desse vaso de barro, Deus colocou o tesouro dele. Está dentro desse vaso, você é extremamente importante para Deus. Porque apesar de você ser de barro, aonde você vai, você leva o tesouro de Deus para as pessoas. E você tem que ser o quê? Útil para Deus. Não importa se você conhece a Bíblia. Uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, depois que eu terminar o curso de teologia, eu vou servir ao Senhor. Meu amigo, você está perdido. Porque você nunca irá dominar a Bíblia, porque a Bíblia própria diz que a cada dia ela é o quê? Renovada. Às vezes eu olho para o Salmo 23 e tem uma mensagem no Salmo 23. Passa algum tempo, olho de novo para ele, vem uma outra janelinha. Eita, olha só, como é que eu nunca vi isso? Rapaz, eu sou incompetente mesmo. Como é que eu não vi isso? Mas foi o Espírito Santo que me mostrou. Daqui a pouco eu olho de novo para o Salmo 23. Eita, que coisa linda esse texto. Como é que eu, velho já de igreja, um carcará, como eu digo lá com o nosso irmão, não consegui ver isso. Mas é que quando você ora, você medita, você para ali e reflete, o Espírito Santo abre para você o poço e você encontra coisas maravilhosas. Porque essa palavra é renovada a cada manhã. Essa palavra torna-se nova, atual, presente na nossa vida. E o que acontece? Eu preciso entender que eu tenho que começar agora. Você fez um curso primeiro para poder começar a plantar. O seu pai disse: bora comigo, puxa, bora, pega a enxada, cava aqui, bota ali. Depois você aprende como é que faz, mas começa a fazer. Pega o machado, pega a enxada, pega milho, joga nesse buraquinho, quatro de milho. Depois eu lhe explico o que acontece. Vai jogando 4, depois você tapa com a mãozinha. Todo dia de manhã nós vamos lá e limpa os matinhos que estão em volta, dá uma surra nas galinhas para não comer aquela folhinha, tal. E você foi aprendendo o quê? Já andando. Quem aqui fez curso de bicicleta para poder andar na bicicleta? Só aquele irmão ali. Porque o cara bota você em cima da bicicleta e empurra. Te vira, meu amigo. E você sai para um lado e para o outro, e quase caindo, cai. Se arranha, levanta de novo. Tadadã. Um dia eu vi esse rapaz aqui começando a andar de bicicleta, uma bicicleta gigante, ele no meio, e a bicicleta fazia assim, ó, vum, eu digo, vai cair. E ele se equilibrando. Era um bambolê para um lado e para o outro. Hoje em dia ele já anda firme, aprumado, coisa que muita gente não faz. E aí muitas pessoas estão dizendo: quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, eu vou começar a ser um vaso nas mãos do Senhor. Não, você tem que começar agora. Tudo bem. Como é que você está? Mais ou menos, pois eu estou feliz. Por que você está feliz? Porque eu encontrei-me com o Senhor Jesus. Ele salvou minha vida, transformou meu coração, e hoje eu sou uma nova pessoa. Eu consigo ver coisas que eu não via antes, e aí eu agradeço a Deus pelo infinito amor. Começou a trabalhar. Depois que eu ler a Bíblia toda, aí eu vou falar alguma coisa. Agora eu não falo nada, que eu não sei de nada. Não, começa a dizer o que você está experimentando. Começa a dizer o que você está vivendo. Começa a dizer que você tem muita coisa a ser mudada, muita coisa para trazer vitória para a sua vida, mas você já foi mudado, transformado, e você está falando. Uma das coisas que o diabo diz para você é: você não sabe nada da Bíblia. Você vai falar e chega lá, o cara te fala uma pergunta, você não sabe responder. É melhor você ficar caladinho, é melhor você entrar de fininho e sair de fininho, ninguém nem vai lhe ver. Isso é o mais importante para você. Porque você vai abrir a boca e vai passar vergonha. Porque aquele cara parece que tem cara de inteligente. Ele vai te perguntar e você vai ficar enrolado e não sabe. Faça o que a Bíblia manda fazer. No momento que você não souber o que dizer, diga: Espírito Santo, me ilumine. Espírito Santo, me traga a resposta para que o teu nome, o nome do teu evangelho, o nome do Senhor Jesus e o santo evangelho não fique envergonhado, mas que eu possa calar a boca de Satanás. Pode ter certeza que um clamor como esse, o Espírito Santo vai agir na sua vida e vai dizer: não se preocupe com o que você vai dizer. Você vai ficar da minha boca e ele dizendo: faça isso. Eu lembro de um pastor pregando numa igreja grande e de repente ele estava pregando e levantou um daqueles irmãos bode e tentou deixar o pastor numa situação difícil. E o pastor parou e disse: Senhor, me ajuda. E o Espírito Santo disse para o pastor assim: pergunta por que é que ele não dá o dízimo. Ora, mas todo mundo disse que dar dízimo é coisa do passado, do Velho Testamento. Para que dar dízimo hoje mais? Isso é uma coisa ultrapassada. Aí o Espírito Santo mandou o pastor perguntar: e por que é que o senhor desobedece a palavra de Deus e não dá o dízimo? Diga para a igreja aqui agora. E ele calou-se. Mas sabe por que ele calou? Porque havia poder na palavra do pastor. Ele sabia que ele estava roubando a Deus há muitos anos. E o Espírito Santo revelou e ele não teve que calar. Ele sentou, ficou murcho e foi murchando. E ali ele foi salvo, transformado. E depois ele era um diácono servindo ao Senhor com interesse de coração e obedecendo a palavra. Mas ele disse: foi naquele dia que eu fui modificado, porque Deus mostrou que conhecia o meu interior. Ninguém sabia, mas Deus sabia e Deus me disse: você está agindo errado. E o pastor não foi envergonhado. Amém? O Espírito Santo fará isso na sua vida. Agora vamos lá para as etapas para que o Espírito Santo possa fazer isso na sua vida.
Você vê muita gente aí cheia do poder, você vê muita gente aí amarrando o diabo, você vê muita gente aí dando ordem a Deus, você vê muita gente por aí dizendo que é poderoso, que não precisa de médico, que não vai para canto nenhum, que não sei o que. É mentira. Eles vão para médico sim, tomam remédio, ficam doentes, e quando estão doentes desaparecem da televisão para você não ver eles achimbado, maganhado, bota barba, bota óculos grandes, bota capuz, um monte de coisa para você não saber que ele está doente, mas eles adoecem como você. E isto é uma coisa natural para qualquer ser humano ficar doente. Pronto. Era pecadora porque estava doente? Era pecado que você estava fazendo? Estou com uma dor de cabeça, uma gripe, então é porque está cheio de pecado. A irmã ali está com as dores, é pecado, isso é pecado. Você não, olha só como eu sou saudável. Só aparece no dia que está bom. 15 dias de férias porque está doente, chumbado, desaparece e aparece. Então, nós vamos aprender hoje. Eu quero que você guarde isso aí. Como eu posso me tornar um vaso? E vaso de barro. Vaso de barro não tem muito valor para o mundo. Lembre-se disso, o mundo não gosta de vaso de barro. O mundo gosta do vaso da dinastia Ming. O mundo gosta do vaso da Babilônia, de ouro e de prata. O mundo não gosta de vaso de barro. Só quem gosta de vaso de barro é o oleiro, que é o Senhor da igreja. Portanto, se o mundo não gostar de você, não se preocupe, porque Deus gosta. Se o mundo acha você imprestável, não se preocupe, Deus gosta de você. Ele gosta tanto e confia tanto em você que botou dentro de você um tesouro, o maior tesouro para a humanidade. Está dentro de você. Amém? Então nós vamos aprender agora os passozinhos que nós precisamos dar para você entender o que é uma vida cristã. Primeiro ponto, a escolha do barro. Você sabia que o barro é um tipo de areia? E o que é mais importante é que um leigo não sabe onde está o melhor barro. Talvez, como não tem aqui nenhum oleiro nesse lugar, já foi em alguma olaria, mas eu acho que não tem nenhum oleiro aqui. Você, para descobrir como o oleiro faz esse barro tão bonito, ele não revela para ninguém. Sabiam disso? Nós agora vamos nos reportar para o tempo de Paulo. Como era que os homens faziam o vaso de barro? Você vai ter que ter essa mentalidade aí. Não é hoje, no tempo de Paulo. Primeiro segredo do oleiro: não digo a ninguém onde está o meu sítio, de onde eu tiro o barro. Eles saíam calados com seu jumentinho e entravam no deserto afora. E aí, trazia o seu barro. O maior segredo para o oleiro é o local de onde eu tirei o barro. O oleiro sabe o melhor barro. E a primeira coisa que nós temos que entender é que, na visão do leigo, o lugar de onde ele tira o barro é o pior lugar para se tirar o barro. Como é que você vai pegar essa areia horrível que está aqui e vai fazer aqueles vasos que você faz? É daqui, cara, é exatamente daqui. Mas peraí, e olha só aqueles barros que estão ali. Olha como são bonitos aquelas coisas. Aquele não presta. Você sabia disso? Não é o barro que é bonito ao olhar que serve para fazer o barro. É exatamente o barro que não é agradável quando você vê. E aí é que está o grande engano, porque o que vem falsificar os vasos, que não é oleiro verdadeiro, ele vai exatamente onde tem mais abundante barro, que é o barro que não presta. O oleiro que quer fazer vasos de barro excelente, ele vai exatamente buscar um barro, areia, do lugar que as pessoas não imaginam que é dali que sai o melhor barro. Agora vamos trazer isso para a vida espiritual. Nós vamos dar uma voltinha na Bíblia. Você está lembrado que o Senhor mandou Samuel ungir um novo rei para Israel no lugar de quem? De Saul. E o que foi que Deus disse para ele? Vá na casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos de Jessé. E vamos ver esse texto? Olha só como é que Deus trabalha exatamente como oleiro. Olha só como é que ele trabalha exatamente como oleiro. Você está em 1 Samuel 16, 6. Olha só que coisa interessante. Josenildo, por favor, pega o microfone ali e leia esse texto para mim. 1 Samuel 16. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Está vendo? O que é que o homem faz naturalmente? O que é que o homem faz naturalmente? Samuel disse para o Jessé: Jessé, traga teus filhos. E aí o que aconteceu? Olha a perspectiva do olhar humano. Quando Jessé chamou os seus filhos, entrou o primogênito, chamado Eliabe. E quando Samuel olhou para o camarada, Samuel disse: meu amigo, é esse cabra. Por quê? 2 metros de altura, 120 de peitoral, 55 de bíceps, um touro. Acaba disso, um rei desse à frente do exército, meu amigo, é batata. Eis que certamente está diante do Senhor o seu ungido.
Se você fosse escolher um rei para estar à frente do exército, e digamos que essa igreja fosse um exército, quem seriam os homens dessa igreja que você iria escolher para ser o rei? Será que porventura, não vou deixar pular essa parte, naturalmente nós escolheríamos o cara mais forte? Naturalmente o homem vai escolher o mais forte. Naturalmente ele vai olhar assim, o mais capacitado seria aquele que fosse mais forte, mais valente, Só que Jessé e Samuel não sabiam que o Davi era o mais macho de tudinho, o mais novo, o mais franzino, mas enfrentou um leão, tudo em nome do Senhor. Viu um leão, ele pegou o leão, matou o leão. Viu o urso, ele enfrentou o urso, e é um caba macho, porque Deus estava com ele. Por que Deus estava com ele? Porque ele deixou-se ser trabalhado por Deus. Nós naturalmente vamos escolher pelas posições. Eu acho interessante aquelas igrejas que têm eleições, que aí a primeira coisa que o pastor que vem concorrer à eleição, ele bota o currículo dele para a igreja ver. E vocês vão ver que isso aí não tem nada para aprovado por Deus. Nós vamos ler um texto aqui que Deus vai dizer assim. Você lembra daquele texto, não tinha formosura nem parecer? Você lembra lá? Você sabe o que é parecer? Ele não tinha condições intelectuais nenhuma. Era um quase sem intelectualidade. Mas era cheio do Espírito Santo de Deus, e é esse que Deus usa. Davi era um cara que não tinha ensinamento, não tinha nada. Davi estava lá no meio das ovelhas. Eram os filhos dele estudando, os irmãos mais velhos estudando na guerra, tudo brabo. E Davi era quem? O mais incapacitado intelectualmente, fisicamente, era ele. Mas era o caba que mais andava com Deus, era o caba que tinha mais Deus na presença na vida, era o homem que mais conversava com Deus. Os outros eram tudo forte, independentes, não queriam papo com Deus. Davi não. Tudo que fazia, Senhor, tu estás comigo, Senhor me leva, Senhor me traga. Senhor, como é bom estar na tua presença aqui no meio dessas ovelhas. Eu sozinho aqui posso cantar, posso louvar, posso ter comunhão contigo. E era aquele que Deus podia usar, porque Deus não olha para a sua capacidade. Deus olha para a entrega que você faz a Ele. Sabiam disso? Leia novamente esse texto para a gente. Olha só o que vai dizer esse texto. Esse texto é muito importante. O Samuel é um profeta de Deus, mas assim mesmo ele foi olhar para o visual. Mas Deus não olha para o visual. Deus não olha para aquilo que é óbvio. Parece que isso aqui é o melhor. Deus não olha assim, Deus sabe o que é melhor. E normalmente nós vamos ler outro texto que vai dizer para você como é que são. Nós normalmente, como vamos escolher alguém para casar ou alguém para namorar, qual é a sua perspectiva? As mulheres, um homem com a barriga -2, totalmente talhada ao longo de exercícios profundos, alto, forte, peitoral. Cadê que a mulher, vou casar, escolhe um buchudo, da barriga mole, já com não quer, só quer uma coisinha durinha, tal, não quer mais aquele cabo já foi não. Ah, esse cabo vou casar com ele não, que já está todo passado, já está vencido. Olha a barriga, olha não sei o que. Naturalmente. Mas Deus não olha assim, graças a Deus. Graças a Deus. Lê esse texto novamente. É Samuel, olha a visão 16, de Samuel. 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. 1 Coríntios 1, 28. Você está lembrado de Abraão e de Sara? Deus fez uma nação do cara menos improvável de ter nação. Um camarada que não tinha um filho. Veio ter o primeiro filho com 100 anos. E Deus disse, é de você que eu farei uma grande nação. Deus trabalha de forma diferente. Quem seria o homem mais provável para Deus construir a nação? O homem que tivesse a maior quantidade de filhos. Aí Deus trabalha totalmente diferente. Pega um camarada com 75 anos, diz para ele que vai dar um filho para ele, e só dá quando ele tem 100 anos. E só dá um. Olha só o que diz esse texto. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Você já olhou para o barro? O barro serve para quê? Nem mais hoje na construção o barro serve. Sabiam disso? O barro hoje não serve nem mais para construir. Já foi o tempo que se construía com barro. Hoje em dia o cara, se botar barro na massa, estraga a massa. A coisa está tão moderna que o barro não precisa mais estar lá. Nem mais para construção o barro serve. Sabe para que o barro serve hoje? Nem eu sei. Você sabe? Depois você me diz. Somente para fazer esses vasozinhos, pebinha aí. Mas é exatamente aquilo que Deus trabalha. Deus vai lá. Você está lembrado? Olha só, Abraão e Sara. Está lembrado de Isaac e Rebeca? Eu vou fazer de ti, Abraão, um grande homem. 100 anos aparece Isaac. Um pirralho, um filho só. É de Isaac que eu vou fazer a grande nação. É mesmo, é. Aí Isaac, 20 anos casado com Rebeca e não aparece um pirralho. Como é que eu vou ser? Meu Deus, ele orando todos os dias, insistindo. E Deus faz das coisas menos prováveis aquilo que ele realmente quer. E aí Deus vai dar um filho para Isaac. E aí foi aquela alegria. Um não, né? 2. Como é o nome dos rapazes? Deus reprova Esaú e diz para Jacó, Jacó, eu vou fazer de ti vai ser grande nação. Novamente Jacó orando, meu Deus, dá um filhozinho para Raquel.
Rebeca, né? Raquel. Dá um filhozinho, Lia, cheia de pirralho, mas Deus era com Raquel. Dá um filhozinho para Raquel, por favor. E nada. Daqui a pouco Deus se lembra de quem e dá um filho para ela. E é desse improvável, ou improváveis casais, que Deus vai fazer uma grande nação. O cara só teve um filho, o filho dele só teve outro filho, teve dois, e o outro depois teve dois, que vai sair José. E Deus vai trabalhando do mais improvável. Era normal as famílias numerosas, o pai tinha 10, 12 filhos machos, além das mulheres. O homem que Deus escolheu para fazer uma grande nação, só tinha um, depois só tinha dois, depois só tinha mais um, e era uma luta. Como é que vão encher a terra? Não se preocupe não, Deus está trabalhando por você, porque Deus trabalha por outros caminhos. E hoje está esse povo grandioso, que foi abençoado por quem? Por Deus. Quando ninguém acreditava, você apostaria que um camarada com um único filho poderia ter uma grande nação? Nunca. Você, se fosse escolher, escolheria o quê? Quem é o que tem mais filho aí? Esse aqui vai ser uma grande nação. Deus não, Deus olha totalmente diferente. E aí, quando nós olhamos para essa perspectiva, nós começamos a ver uma grandeza de Deus. Você lembra de Ana? Ana não tinha filho, pediu um filho a Deus, a esposa de Elcana, e Deus deu um filho chamado Samuel. Você está lembrado de João Batista? Zacarias, Senhor, já estou velho, acabado, e o Senhor está dizendo que vai mandar o precursor do Messias de mim. E aí daqui a pouco sai de dentro do Santo dos Santos, ele viu alguma coisa, ficou lá mudo. No dia que o pirralho nasceu, que nome nós vamos colocar ele? Ele falou, João. E o mais sobrenatural de tudo foi o nascimento do Senhor Jesus. Quem podia imaginar que uma virgem que não conheceria homem poderia gerar uma criança? Você está vendo como é que Deus trabalha? Deus não trabalha como nós. Você às vezes olha para você e se acha incompetente, acha que você não vai dar nada. Meu amigo, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer por você. Deus não quer que você se ache a bala. Deus quer que você seja o barro que ninguém queria. Mas Senhor, tu me queres? Senhor, tu queres me usar? Senhor, será que eu posso ser útil na tua obra? Eu lembro que, você deve lembrar também, que um homem chamado George Miller, ele tinha uma coleção de livros naquela tempo grandiosa. Sabe o que foi que George Miller fez? Olha só. Ele disse, eu tenho estudado, sei falar latim, sei falar grego, sei falar hebraico e falo alemão. Tem uma biblioteca grande para a época, mas eu estou vendo que se eu ficar perdendo tempo lendo esses livros, Deus não vai me usar como Ele quer. E eu vou fazer o quê? Pegou todos os livros, olha só que homem, pegou todos os livros dele, todos, e doou. E ficou com a Bíblia em alemão e o Novo Testamento em grego. E ele disse, eu não quero mais livro nenhum, eu só quero me aprofundar nesses dois livros. A Bíblia dele em alemão e o Novo Testamento em grego. Botou debaixo do braço e foi-se embora. E o que foi que Deus fez? Um grande homem nas mãos de Deus. Ele disse, o dia que eu firmei o pacto com o Senhor, nunca mais eu li livro nenhum, a não ser a Bíblia em alemão e em grego. E Deus usou aquele homem tremendamente, profundamente. Sabiam disso? Você queria um pastor super culto? Ou você gostaria de um pastor que quando você chegasse na igreja detonado, ele dissesse, vou orar por você, vem cá. Em nome do Senhor Jesus, receba a cura espiritual. E você recebesse. Você gostaria de ter um pastor que fosse um homem de Deus, que você ao conversar com ele, ao sentar na frente dele, você pudesse sentir a presença de Deus? Um cara super intelectual. Eu acho que nós queremos um homem que quando a gente sinta a presença dele, ou estejamos com ele, nós possamos sentir, Deus está com aquele homem. Minha vida tem sido uma bênção, porque Deus está naquele lugar, Deus já está com aquela pessoa. E aí, eu li isso no livro de George Miller e fiquei, meu Deus, isso é uma coisa terrível para mim. Porque a gente quer se aprofundar, porque a gente sempre pensa assim, eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar, porque eu preciso ensinar. Na igreja pode chegar pessoas muito inteligentes, você tem que ter argumentação para eles, bíblicas, filosóficas e outras coisas mais. Mas o melhor mesmo é ir para a oração. O melhor mesmo é botar o joelho no chão e dizer, Deus me ajude. E aí como foi que Deus mandou a mensagem para Timóteo? Timóteo, aplique-te a estudar a filosofia grega, a filosofia helênica e também ler a Bíblia, porque tu vai abençoar a tua igreja. Foi isso que foi dito? Foi? Não. Foi o que foi dito. Diga aí para mim, as mulheres. Muito bem. Silêncio total das mulheres. Que coisa. Aplica-te à leitura da palavra e é o que tua mãe e tuas avós te ensinou. E tu vai ser uma bênção na igreja, Timóteo.
Sabe por que ele mandou isso para Timóteo? Porque Timóteo estava com medo, porque tinha umas pessoas mais idosas na igreja que eram cultas, conheciam do mundo helênico, eram pessoas de... E Timóteo disse, como é que você é pastor de uma igreja dessa? E o conselho do Espírito para ele foi, esquece essa filosofia do mundo, aplica-te na leitura da palavra, e é o que tua avó e tua mãe te ensinou, e tu serás bem sucedido. Talvez você diga para Deus assim, ó, tem jeito para mim não. Mas lembre-se que Deus escolhe o barro de onde os inteligentes do mundo jamais escolheriam. Porque aquele barro que para o mundo não presta, é aquele que presta para Deus, para fazer vasos excelentes, mas de barro. Amém? Como é que você olha para a sua escolha? Você acha que você foi escolhido exatamente assim? O mundo não me queria, eu não tinha nada, mas Deus foi lá e me escolheu? Você começou a dar o passo importante para ser um vaso usado por Deus. Não adianta ser um vaso que não é usado. Deus não quer vaso na casa dele de enfeite. Talvez na sua casa tenha algum vaso que ele bota lá, não serve para absolutamente nada, a não ser para se admirar a beleza dele. Deus não quer, por isso que ele fez vaso de barro. As mulheres donas de casa, na casa de vocês, tem algum vaso de barro na mesa da sala? Nenhum. Mas aí vocês, tem algum vaso na casa de vocês? Tem. De quê? Cristal, né? De cristal. Não usa para nada, mas está lá. Para quê? Para as pessoas lá. Puxa, que vaso lindo. Mulher, que coisa linda esse vaso. Ai, você faz uma aula sobre aquele vaso. Olha essa pintura aqui. Olha, esse vaso foi lindo. Eu estava não sei aonde, na loja tal, vi, comprei, né? Pois é, na casa de Deus, nenhum desse vaso presta. Ele joga tudo fora. Tem que ser vaso de barro e tudo com utilidade. Pode até ser diferente do outro, mas tem que ser de vaso e todos precisam estar aptos a serem usados. Vaso para Deus ficar, olha que coisa linda, o nosso irmão, o outro, eu sou um vaso da Turquia, olha só que vaso bonitão, só para ser usado, o pessoal admira. Deus não quer não, Deus quer vaso de barro, porque ninguém olha para vaso de barro. Vaso de barro só serve para trabalho, e trabalha para o reino de Deus. Segundo lugar, tirei o barro de lá, o barro precisa ser lavado. E aí começou o negócio a apertar. Ele tira aquela areia de lá e ele vai transformá-la num barro excelente agora. Ele cava 1 metro no chão, 1 metro quadrado no chão, enterra 1 metro para dentro também, joga água ali dentro e pega aquele areia com aquele misturado que ele trouxe todinho e joga ali dentro. E aí ele começa, durante vários dias, entra dentro daquele negócio de 1 metro por 1 metro e começa a trabalhar o vaso, ó. E ele começa a passar o vaso na mão dele, ó. E aí quando ele vai lavando o barro naquela água que está ali dentro, ele vai lavando, pisando. Opa, um negocinho aqui que não dá muito bem. Ele vai lá, tira e joga fora. E começa a lavar o barro. Se você não foi lavado por Deus, você nunca será um vaso nas mãos dele. Se Deus não lavou você, você não pode ser um vaso na mão dele. Porque quando ele começa a lavar o barro, ele começa a tirar do barro aquilo que não presta, aquilo que não pode estar ali. Porque se aquilo estiver ali, quando o barro começar a ser moldado para ser criado o vaso vai rachar, o vaso vai quebrar. Então o oleiro vai passar agora vários dias lavando o barro. 1 Timóteo, Filipe agora para revezar, 1 Timóteo 3,6. Deus tem lavado você? Você vai passar um bocado de tempo sendo lavado. O oleiro passa mais de 1 semana, quase 2 semanas lavando. Ele penetra ali todo dia e começa a procurar dentro daquela lama, pedrinhas, caco, resto de alguma coisa, fiapo, cabelo não sei de que, tal. E ele vai passando, vários dias ali. Depois que ele lava, pode ler, Felipe. Depois que ele lava e está tudo muito limpo, ele acha que está limpo, aí ele vai fazer outra coisa agora. Ele vai deixar o vaso lá, o barro lá, para secar. Ele vai deixar a água evaporar do barro, porque o barro agora já tem sido filtrado muita coisa daquele barro. E aí ele começa a preparar o vaso a partir daquela lavagem. É ali que ele vai começar a pensar como vai ser aquele vaso, o que ele vai utilizar, para quê, mas ele precisa tirar tudo aquilo que está dentro do vaso. É uma coisa meio grosseira, rápida. Não é aquela coisa muito profunda, não. Ele vai lá, mete a mão ali por dentro, que é no tato. Ele traz o barro aqui, frega aqui, bota ali, pisa, vai pisando. Ao mesmo tempo ele pisa, amassa e vai procurando o que é que tem ali. Lê esse texto aí. E esse texto vai dizer que
Nós precisamos ter cuidado para que não venhamos a utilizar no reino de Deus, no serviço, para algumas áreas, pessoas que não tenham ainda uma vida lavada, transformada pelo poder do Senhor. 1 Timóteo 3,6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Deus começa a limpar o camarada. Se você não foi lavado, você não vai ser um vaso de honra na casa de Deus. É um processo. Leva tempo. E muitas vezes o homem não quer ser trabalhado nessa perspectiva. Deus precisa tirar de você muitas coisas que você tem que não agradam a Ele. E aí você vê algumas pessoas dizendo que são vasos usados por Deus e cheio de coisa que não agrada, que não faz o coração de Deus feliz. Pessoas orgulhosas, presunçosas. Um homem que foi transformado, ele jamais pode ser orgulhoso por ser pastor de uma igreja, por estar à frente de algum rebanho. Jamais, porque ele sabe que ele não é digno de estar ali, ele não é capaz de estar ali, só está ali porque Deus é o que o capacita, Deus é o que o dá dignidade, Deus é o que está com ele. Portanto, ele tem que ser humilde. Um homem que é usado por Deus, um homem e uma mulher que é usado por Deus, eles não podem ser orgulhosos, presunçosos, se acharem a bala, mas muito pelo contrário, tudo ele precisa dizer: Deus tem misericórdia de mim, uma grande responsabilidade, é uma grande líder para mim, eu preciso do Senhor, eu preciso estar contigo. É o que Moisés disse. Moisés disse: eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo. No início, quando Deus estava lavando Moisés, nós vamos chegar aqui na parte mais importante, você vai ver que ele vai bater pino, porque a responsabilidade é muito grande. Eu vou cuidar